Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre os tipos de sujeitos, ok? Vou passar esta primeira parte aqui, onde nós falamos do que é sintaxe. O que é sintaxe? Parte da gramática que estuda as relações entre palavras dentro de uma frase. Então, fazer uma análise sintática significa ver as funções dentro das estruturas. Entretanto, gostaria de chamar a atenção a importância da questão semântica, ou seja, da significação. Podemos observar aqui, por exemplo, o aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Vejam que a palavra nervoso aparece no final da estrutura e depois no começo da estrutura. Vejam que são orações distintas. O aluno tocou a campainha e estava nervoso. Agora, é diferente de um aluno nervoso. Esse aluno é nervoso sempre. Então, tomem cuidado com essas análises. Ok? Ao longo desse processo, falaremos sobre, não hoje, obviamente, mas sobre os termos integrantes, os termos essenciais, acessórios e o vocativo. Aqui uma divisão para vocês, dos termos da oração. Nós temos aqui os termos essenciais são o sujeito e o predicado, os integrantes, os complementos verbais, nominais e o agente da passiva, e os acessórios, a adjunta de nominal e a adjunta de verbial. Como é que nós vamos diferenciar as estruturas? Nós também já falamos acerca desse dado. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Ok? Final de ano, início de tormento, fogo, são frases que têm sentido completo. A oração, ela só existe a partir do momento em que ela se organiza em torno de um verbo. Então, há a necessidade aí de ter verbo para ser oração. Tudo começa com o pagamento da dívida. O filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Vejam que às vezes o verbo aparece até subentendido. Ok? O período ele vai ser composto por uma, duas ou mais orações. O período que só tem uma oração chamamos de período simples, duas ou mais, período composto. Os morcegos possuem hábitos noturnos, um único verbo, uma única oração. A menina correu, pulou, saltou e ficou mais feliz. Temos aí 4 orações porque temos 4 verbos. Ok? Bem, feito esse preâmbulo, vamos direto aqui para os chamados termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. Vamos falar nesse momento do sujeito. Esse sujeito ele pode ser visto como o termo que pratica uma ação, sofre uma ação, sobre o qual declaramos algo, ou que provoca a conjugação verbal. Quer dizer, todos esses elementos definem o sujeito. Jéssica estudou muito, olha só, pratica uma ação. Vanessa foi maltratada, sofreu uma ação. Geise é uma ótima aluna, estamos aí declarando uma qualidade da Geise. Tá? Então, o sujeito é aquele termo que pratica, sofre ou sobre o qual declaramos algo. Ok? Seguindo aí, nessa trajetória, o sujeito, ele vai ser dividido. Observem que nós estamos dividindo aí, olha só. Os jovens adoraram a iniciativa. Os meninos estudiosos do segundo ano acharam a prova fácil. Vejam que quando eu separo o sujeito do primeiro exemplo, os jovens é o sujeito. Esse termo, os jovens, uma palavra é a principal. No caso, a palavra jovens, que é o substantivo. No segundo exemplo, os meninos estudiosos do segundo ano, eu tenho aí um sujeito longo, os meninos estudiosos do segundo ano. Observem que o termo principal aqui é o termo meninos, por isso chamamos de núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito vai ser sempre a palavra mais importante do sujeito. Por que isso? Porque nós precisamos desse entendimento para podermos falar da divisão entre sujeito simples e sujeito composto. O sujeito simples ele vai possuir apenas um núcleo e o composto 2 ou mais.
né? Então, por exemplo, é um sujeito simples. A menina sorriu. Vejam, o termo menina aí, ó, é o núcleo. O composto. Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Temos dois núcleos, Romeu e Julieta. Então, assim a gente diferencia sujeito simples de sujeito composto. Temos também um sujeito chamado de indeterminado, né? Por que indeterminado? É aquele jeito que a gente não pode ou não quer identificar, né? Por exemplo, nós temos aí, ó, duas formas de ele aparecer. Ou na terceira pessoa do plural, né? Telefonaram para você. Veja, quando diz assim, telefonaram para você, você vai perguntar quem telefonou, né? Não dá para saber. Ou na segunda ocorrência, precisa-se de digitadores. Eu tenho aí o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Então essas são as duas formas da gente indeterminar o sujeito. Outro elemento que nos chama, que vai aparecer, é essa partícula ser, né? Essa partícula ser, ela pode ser a passivadora, né? Ou pode indicar indeterminar o sujeito. Ok? Quer dizer, o verbo transitivo, né? O verbo transitivo direto, quando for flexionado na terceira pessoa do singular, ou plural, ou a possibilidade de transformação para a voz passiva analítica. Quebrou-se a vidraça, vidraças foram quebradas. Venderam-se carros, carros foram vendidos. Nesse sentido, ela é a passivadora. Ela só indetermina o sujeito quando ela não pode ser transformada. Ok? Oração sem sujeito. Como é que ocorre a oração sem sujeito? Bem, a oração sem sujeito ela vai ocorrer de algumas formas. Com verbos que exprimem fenômenos da natureza, no caso, choveu torrencialmente em Mato Grosso, né? Choveu. O ato de chover é um ato que nós vemos independe da ação do homem. Chove naturalmente porque é uma ação da natureza. Então não precisa de sujeito. A não ser que verbos que têm essa função de indicar fenômeno da natureza, a não ser que esses verbos sejam deslocados, né? Ou seja, sejam trabalhados do ponto de vista conotativo, ou seja, com uma nova significação. Choveram reclamações contra aquela empresa. A gente sabe que reclamações não chovem, né? Então o que chove é chuva, né? Então aqui nós deslocamos o termo, ok? Outra forma da gente trabalhar com oração sem sujeito é quando nós trabalhamos com os verbos fazer, ser e estar, na indicação de tempo cronológico ou clima. Como é que é isso? Ó, faz 2 anos que ele saiu, é 1 hora, está frio. Veja que a expressão faz 2 anos já mostra pra gente quando as pessoas cometem determinados erros, como por exemplo, fazem 2 anos. A expressão não é fazem, é faz 2 anos. É 1 hora, está frio. Outra possibilidade, né, para nós observarmos aí, é a presença do verbo haver no sentido de existir. Há muitos alunos na sala. Há 2 meses que não vejo Maria. Nesses 2 casos, observem que o verbo haver ele tem o sentido de existir. Quando ele apresenta essa formação, né, haver com sentido de existir, nós estamos diante aí de um verbo, né, que apresenta oração sem sujeito. Ok? Então, o verbo existir ele tem sujeito naturalmente. O verbo existir não é impessoal, ou seja, quando o verbo existir aparecer, os sujeitos aparecerão naturalmente. Ok? Existiam 4 pessoas interessadas na sala. 4 pessoas interessadas na vaga existiam. Então, olha aí o sujeito do verbo. Ok? Eu vou deixar aqui um exercíciozinho também. Tem um exercício e logo a seguir vocês poderão encontrar os gabaritos na sequência desses slides. Ok? Obrigado.